Hoje eu quero falar um pouquinho de santificação. Vocês viram que nós lemos lá em Colossenses uma advertência do apóstolo Paulo às pessoas que ficavam presas, por dogmas, por religião. Então tudo isso que você está vendo hoje não é novo. Já desde o início começou digamos assim, a desolar, a modificar a Igreja de Cristo. E infelizmente, enquanto os apóstolos viveram, eles combateram bem isso, com cartas, com ensinos, com exemplo, mas logo eles morreram. A Igreja caminhou um pouco pela mão daqueles que receberam do apóstolo os ensinamentos, e na sua perseguição ela expandiu-se. Muita coisa a Bíblia nos conta, muita coisa a história nos conta. É uma pena que os senhores não conheçam a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Está aqui um convite para comprar o livro e lê-lo, Não adianta comprar e pôr na estante. Vocês iriam aprender muita coisa se vocês conhecessem a história. Coisas que os famosos pastores que vocês conhecem nem imaginam que exista, o que alguém disse um dia. E quando você falar para ele, por exemplo, o senhor sabe me discernir teologia de economia? Ele vai dizer, você está louco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Mas enfim, isso infelizmente cada um tem que procurar. Aí a igreja caminha um pouco no sofrimento e de repente ela faz um acordo com o Estado. E dali por diante organiza-se instituições, colocam-se hierarquias, colocam-se rituais, colocam-se costumes, usos, tradições, e ela chega no que nós temos hoje. Uma das asseverações das igrejas que se dizem corretas, principalmente aquelas que nasceram no pentecostalismo carismático, com a manifestação de dons, e naquelas que depois dessa ramificação se prolongaram, é a santificação. Essa santificação já causou muito problema, porque pela santificação eles proibiram as pessoas de namorar, a esposa de tocar no marido, o marido de ver a esposa na luz, peladinha, assim, ver o corpinho dela, tinha que apagar a luz, ele não podia chegar muito perto, tinha umas que faziam um buraquinho no lençol. Eu não estou falando bobagem nem querendo ser engraçadinho, estou falando coisas verdadeiras. As mais pecaminosas, as mais carnais, deixavam a luz acesa e não usavam o buraquinho no lençol. Mas o pastor nunca podia saber disso, senão elas seriam proibidas de tomar a Santa Ceia. E assim fizeram, por longos tempos, por longas datas, colocando cabresto, rédeas, não sei o que dizer. Como a sociedade é uma sociedade pouco evoluída, ela conseguiu caminhar, trazendo tudo isso dentro de um bom aproveitamento. Hoje já não pode ser mais assim. Hoje o que nós temos como resultado de toda essa suposta santificação é traição, mentira, marido traindo esposa, esposa traindo marido, O esposo de olho na regente do coral, a regente do coral de olho no presbítero, o presbítero cobiçando a mocinha da mocidade, a mocinha da mocidade querendo sair do diácono. Aí vira uma bagunça, O diabo faz a festa conforme ele pode. E essas pessoas batem no peito, somos santos, somos santos, somos santos. Andamos assim, temos esse costume, não fazemos isso, Não damos gargalhada, não damos risada. Para eles dar risada e conversar com uma pessoa é participar da roda dos escarnecedores. Então, ficou diferente, ficou uma coisa muito difícil. Por isso eu gostaria de ver se eu consigo esclarecer para vocês o que é santificação e como é que se chega a ela. A perguntinha, você é santificado? A santificação é ensinada na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Também é uma doutrina popular de muitos grupos religiosos. No entanto, a santificação que muitas pessoas religiosas afirmam não é a santificação que é ensinada na Bíblia. Muitas pessoas alegam
ser santificadas. Alegam receber santidade instantânea, pela virtude da operação direta do Espírito Santo, que, de acordo com suas alegações, remove até a capacidade e vontade de pecar. Essa é uma concepção que tem a igreja, principalmente neopentecostal, do que é santidade. O Espírito Santo me transforma, me tira a vontade de fumar, me tira a vontade de fazer sexo, me tira a vontade de beber, eu não xingo mais, eu não sinto mais ódio, eu só amo, eu só faço as coisas de Deus, e isso é tudo uma mentira do Satanás, engano, e as pessoas, por causa disso, tornam-se legalistas. Se o Espírito Santo transformasse dessa forma, nós seríamos santos. Simplesmente. É o que eu digo para vocês. Tudo que a Bíblia diz, analisa racionalmente, mas é assim que acontece? Por que o irmão batizado, por que o pastor adultera, por que fala em língua adultera, por que o que profetiza adultera, por que o que é consagrado adultera? Cadê essa transformação? Se esse Espírito Santo transformou, fez de você um boneco, um robô, sem vontade própria, você é santo. Era o que todo mundo queria que Deus fizesse quando Satanás faz a sua bagunça no céu. Os anjos que ficaram do lado do Senhor, os que ficaram do lado do diabo, pensavam, agora ele vai nos destruir, porque ele é muito poderoso. E os anjos do lado do céu disseram, agora ele vai pela força esmagar. Ele não fez isso. Ele trouxe os seus para baixo, e onde o homem está, Deus deixou a escolha. Se Deus fizesse plim, todo mundo viraria santo, mas essa santidade não teria valor porque não era de sentimento próprio. Seria robótica essa vontade, para inventar um termo aqui, né? Mecanizado. Deus precisa que você olhe para o pecado, olhe para o caminho da santidade e escolha esse por amor. Não por medo, não por concessão, não por ameaça. É só assim que tem valor. Se o Espírito Santo transformasse dessa forma, como dizem as igrejas, você estaria livre de todos os pecados, você não pecaria mais. Não teria nenhum mais por que estar aqui, poderia já ser arrebatado e morar no céu. Então esta suposta santidade não existe, não é assim. O Novo Testamento ensina a santificação, mas não ensina nada dessas operações especiais de Deus para santificar as pessoas. O que é santificação? Santificar é separar ou chamar. O termo é usado para referir-se a várias coisas diferentes no Novo Testamento. Comida pode ser santificada, está em 1 Timóteo. Um homem pode ser santificado para um propósito específico, ainda Timóteo. Até Deus será santificado pelo homem em um sentido. Eu queria que vocês lessem esse versículo, 1 Pedro 3, 15 e 16, para explicar isso daqui, né? O marido e a esposa são santificados no sentido especial, a fim de agradar a Deus. Muitas pessoas da Bíblia foram santificadas para Deus. Quem lê? 1 Pedro? Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Veja, a maneira como você se porta e até como você defende a tua fé, santifica Cristo. Nós poderíamos apontar que aí já os crentes pecam muito, né? Porque quando eles pregam a sua fé, eles pregam com veemência, com furor, e chegam até a dar um sopapo nos cidadãos, e os cidadãos não vão concordar com ele. Então, com mansidão, com sabedoria, explicar por que a tua fé. A maneira como você age santifica Cristo de uma certa forma. Como os homens se tornam santificados? Como os homens e mulheres se tornam santificados? A Bíblia diz que Deus santifica as pessoas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago,
aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo santifica as pessoas, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Romanos 15:16 diz que os gentios foram santificados pelo Espírito. Assim Deus e o Espírito santificam homens e mulheres. Mas como? O Espírito age de maneira misteriosa e miraculosa, mudando todo o caráter e o desejo das pessoas instantaneamente, como se afirma, né? É dessa forma que eles dizem: fulano não é convertido, porque não anda como nós. Viu como ele é mundano? Uma roupinha esporte, porque o social é sinal de santidade. Põe uma camisetinha, põe um vinzinho, uma blusinha de couro, vem para a igreja de sandalinha, mostrando a unha sem pintar, né? Camiseta verde, uma fivela desse tamanho que brilha, brilha mais do que o meu anel. Eu sou o pastor, eu posso brilhar. Vocês não, vocês são ovelhas. Está queimado, Satanás. Então eles vão inventando artes, né? E a Bíblia nunca ensinou isso. Hoje a gente olha, né? E como diz o mal, o pastor dá uma vontade daquela igrejinha ali, porque estão ali nos obreiros. Ele não faça isso, você vai preso. Não vão mais querer que você na igreja, né? Surrar um por um. Mas não foi a Bíblia que ensinou isso. Não. O Espírito santifica homens e mulheres da mesma forma que converte homens e mulheres e guia homens e mulheres por meio da palavra que ele lhes entregou. Consequentemente, a Bíblia fala a palavra santificar as pessoas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hebreus 10:10 passa a mesma mensagem. Conforme as pessoas acreditam na mensagem dada pelo Espírito e a obedecem, elas são mudadas e chamadas, ou seja, santificadas. Os homens são lavados, santificados e justificados. Vamos ler Coríntios? É na palavra. É por isso que você vê um bando de crente exercendo os dons e ministérios e sendo famosos e pecando. Ele faz o culto hoje e já adultera amanhã. Então adultera um pouquinho antes de fazer o culto, né? Sai pelas esquinas, adulterado, escondido, aí ele vem para fazer o trabalho religioso, porque ele não tem conhecimento de palavra. Quando ele canta, a igreja se alegra. Essa questão de alegrar-se, irmão, e manifestação do Espírito de Deus, ela é muito sutil, porque o ser humano, ele se comove com palavras bonitas, com poesias, com canções que elevam a alma. O pessoal não chora esse cara sou eu, no show, como é que é o nome do homem? No show do Roberto Carlos. E quando ele joga a rosinha, então, não é a rosa ungida do amor, é a rosa do Roberto Carlos, né? E dá um beijinho assim, não escorre. Você vê aquelas pessoas. Você pega uma música para quem gosta, né? Música Beethoven, como é que é? Clássica, né? E às vezes escorre lágrimas. Você tem que tomar cuidado com isso. São muitas emoções. São muitas emoções, né? Que pode ser provocada pelo Espírito de Deus. Mas o pentecostal, ele tem esse problema. Você chorou, ele acha que é o poder de Deus manifestado. Quando eu estava no hospital quase morto, foi um pastor pentecostal me visitar. E quando ele falou umas palavras bonitas na oração, eu lembrei de uma situação, de uma conversa minha com Deus em oração, na minha dificuldade. E daí eu chorei. Como eu estava muito fraco, o meu choro soluçou. Meu Deus do céu, ele quase me matou. A sorte que o oxigênio de lá é mais puro do que esse. Ele me agarrou assim e fez uma rajada de língua estranha que era... Falei, meu Deus, vai chegar a enfermeira, né? E daí me forçava assim, aí ele gordinho que nem eu, barrigudo, aí deu uma empurradinha e falei assim, irmão, eu não tô bem, tô meio sem ar, né? Mas eu chorei, aquele momento foi porque eu lembrei, não tinha uma manifestação de falar em língua e receber a graça. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, isso pode, né? Porque quando Deus envolve, você sente o amor de Deus, é lógico que você chora. Você é um homem pecador, miserável, né? Vivendo uma vida terrível, batalhando para ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom cristão. Aí Deus te visita, lógico que você chora, não estou contrariando isso. Eu só estou dizendo cuidado, porque o choro esconde muita coisa. Ele pode ser sincero
e ele pode ser camuflado. Então essa situação da santificação, mesmo que numa oração, num hino, numa mensagem, o poder de Deus faça você chorar, faça você falar em línguas, faça você ter visões e te deixe numa bênção naquela hora, não quer dizer que ele te santificou. Você só vai se santificar quando você praticar a palavra. Aí você é santo, falando em língua ou não falando em língua. Então os sinais camuflam, porque eu vejo a irmã que recebe, digamos, uma descarga espiritual, vamos usar um termo mais elétrico aqui, né? E fala em língua e chora, e eu não posso duvidar disso, porque Deus se manifesta como Ele quer. E pode ser que a irmã tenha recebido realmente a visita do Senhor, tenha tido um contato com o Senhor e chorado, mas isso não vai santificá-la. Se ela não mudar as atitudes no conhecimento da palavra, ela vai sair daqui e lá em casa vai dar uma surra no marido, ou vai xingar a vizinha, ou vai namorar o vizinho. O fato dela ter recebido aquele poder, ou suposto poder, eu estou dando as duas possibilidades, não vai santificá-la jamais. Porque se aquela manifestação foi da carne, foi da carne. Se aquela manifestação foi dela, é dela. E se foi de Deus, não é dela. Agora, quando ela realiza a palavra de Deus, aí sim, alguém discutiu, alguém desacatou, alguém afrontou, e ela, por amor à palavra de Deus, pela consideração à sua fé, pelo seu testemunho, sofreu a humilhação e resistiu o diabo. Isso é santificação. A mostra dos sinais, não, porque se for de Deus, não é teu. E se não for de Deus, é carnal ou diabólico, aí não nem discute. Nós vamos discutir se não for carnal ou diabólico, é de Deus. Então, que mérito tem você? Nenhum. Então, a prática da palavra é a santidade. Então, a santidade não é o que Deus faz na nossa vida, mas o que nós fazemos. O que nós fazemos para Deus de acordo com a palavra. E o servir a Deus é aquele trio. Você tem que fazer alguma coisa que agrade a Deus, para que você seja abençoado e possa abençoar os outros. Se você abençoar os outros, for abençoar e desagradar a Deus, você está condenado. Mas se você for só abençoado, você não agrada a Deus sendo só abençoado. Quem é abençoado tem que abençoar. Você é um canal. Então é tríplice ação. Você pratica a palavra, agrada a Deus, recebe a tua bênção e abençoa os outros. Esse é o trabalho que você faz. Isso é santificação. Nós lemos Coríntios, não? Então vamos lá, por favor. 6:11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Como esses eram santificados, foram chamados pelo termo. Eram chamados de santos. Vamos lá, Coríntios 1:2. Todo o povo de Deus hoje é um povo santificado, nem sempre sem pecado. Para os cristãos de Corinto, convidados por Deus para serem seu povo, feito dignos deles por obra de Cristo Jesus, e para todos os cristãos em toda parte, todos quanto invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e deles também. É significante observar que na Bíblia as pessoas santificadas nem sempre eram sem pecados. Esses que foram santificados às vezes eram contenciosos. Vamos lá, Coríntios 1:11. Pois alguns que moram na casa de Cloé me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês, amados irmãos. Também foi dito que eram carnais, apesar de serem santificados. Nós vamos ler todas essas referências. Vamos agilizar aí, moçada. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é entendendo que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém. Pelo menos uma pessoa santificada era culpada de cometer fornicação. Leia isso daqui. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Muitos desses santificados profanaram a ceia do Senhor e agiram com desordem na adoração. Vamos lá? Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Vamos fazer uma paradinha aí, Paulo, porque o texto vocês conhecem, já é bastante lido, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Quando Paulo ensina a respeito da ceia, ele fala daquela Páscoa, né? Porque Cristo, quando ele celebrou com os discípulos a Páscoa, ele celebrou a Páscoa. Ele desejei muito comer essa Páscoa convosco. Então eles prepararam de acordo com o ritual judaico, porque eram judeus, né? E comeram a Páscoa. Após ter jantado, ter ceado a Páscoa, Jesus precisava revelar a eles a aliança que estava para ser feita entre ele e Deus para a remissão do pecado dos homens. Então ele olha na mesa e vê que tem pão, que tem vinho, que são dois alimentos que representam muito bem o que ele agora ensinaria. Não mais a Páscoa judaica, mas a nova aliança. Então ele pega o pão da mesa, parte e distribui, e em seguida pega o vinho, parte e distribui, dizendo ser o pão o símbolo da sua carne, e dizendo ser o vinho o símbolo do seu sangue derramado. Como os coríntios se reuniam com o mesmo costume, eles jantavam, eles comiam, eles vinham fazer a Páscoa, mas não faziam aquela celebração discernindo o corpo do Senhor. Cada um trazia um bolinho, como a gente faz aqui no terceiro domingo do mês, e depois todo mundo enche a cara e a pança de tortinha de banana. Aí Paulo diz: vocês não discernem as coisas, vocês não se ajuntam para participar da ceia, vocês comem. E além do mais era o seguinte: aqui o que tem traz e dá porque não tem, porque não traz. Lá não, os que traziam ficavam tudo do lado direito, e os irmãos pobres ficavam do outro ladinho. Ele falou assim: vocês comem, vocês não, os que nada, vocês envergonham os que nada têm, porque eles estavam lá se embuchando de Sprite zero e de torta de banana, e os que não tinham estavam ali olhando. Aí ele fala: quando vocês ajuntam, não é para isso, é para relembrar a morte. Daí ele separa, nesse ensinamento separa-se a ceia do Senhor, que vem aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de carne, para ser realmente simbólico e não depender de que todo mundo traga o seu prato. Ele faz essa separação. Essa é só uma questão. Se nós lermos o texto todo como eu pus ali, você vai ver que havia várias outras confusões. Faltava muito para serem perfeitos e sem pecado. É claro que isso é uma das diferenças entre uma pessoa santificada na Bíblia e uma pessoa santificada em alguns grupos religiosos hoje em dia. Todos os cristãos são santificados, devem ser santos e sempre buscar fazer o que é certo. No entanto, todos os cristãos pecam e não chegam à perfeição. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que diz as Escrituras a respeito deste contexto? Porque João acaba deixando todo mundo perplexo. Eu não sou pecador, porque se eu sou pecador, eu não sou de Deus, mas eu digo que eu não tenho pecado, eu faço dele um mentiroso. As Escrituras, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu coloquei lá, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tiago fala a respeito disso, dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando ele fala isso, não é fazer um confessionário e contar a tua vida para o pastor. Como eles viviam em comunidade pequena e supunha-se que eram irmãos, o que Tiago está dizendo? Quando você se reunir, converse com os outros, quantas dificuldades, tenho dificuldade nisso, faço assim, é pecado, para que a gente se organize, um aconselhe o outro, um ore pelo outro e um ajude o outro. É isso que ele está querendo dizer. Não confessar para uma determinada pessoa que vai te dominar, vai saber do teu particular, né? Ainda mais nesse mundo terrível hoje. Mas seria em comunidade. Hoje seria perigoso até em comunidade, porque tem meia dúzia de irmãos uma bênção e tem meia dúzia de irmãos uma bênção, né? Aí já viu. Então, você confessa e abandona, você alcança a misericórdia. O texto é bem claro, diz: quem confessa e deixa, tem a garantia da misericórdia do Senhor e juntamente recebe o perdão. Você tem que confessar e deixar. Mas parece que para muitos basta confessar e continuarem na prática do pecado. Viver na carne é pecado e não agrada a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É claro e evidente que este andar na carne é uma vida na prática do pecado. Sendo assim, aquele que está incluso neste andar na carne vive em pecado. Portanto, suas atitudes desagradam ao nosso Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A maioria dos cristãos, em algum ponto de sua experiência cristã, teve momentos de temor, momentos em que acreditou que seu caso era sem esperança, que não podia alcançar o ideal de Deus e que de fato poderia ter cometido pecado imperdoável. Em verdade, aqui é o texto, hein? Eu coloquei isso daqui porque muitos irmãos ficam desesperados. Eu não tenho mais jeito, já cometi o pecado sem perdão, e assim por diante. Contrastando o pecado com santificação, porque aquela santificação que a gente busca aqui é que nos livra do pecado. Ela não é operada miraculosamente em cada um. Então não se engane. É convertido, mas é homem. É convertido, mas é mulher. Não roubei. Não dê lugar ao diabo. Porque você cai. Eu conheci um irmão que, em um culto de oração, converteu-se uma pessoa que era assassino, drogado. Eu conheci ele, na verdade eu não conheci de conversar, eu conheci por ter visto em reunião de obreiro, saber que ia cuidar de tal região, ter visto falar, não que tivesse algum conhecimento íntimo conversado, mas sabia onde estava esse cidadão. E um irmão lá sem casa, que se converteu, foi uma bênção, de oração, foi batizado com o Espírito Santo, expulsava demônio, que era maravilha. Como o irmão não tinha onde dormir, ele levou para a casa dele. Acolheu. Mas era um irmão de oração, entre aspas, né? Essa é outra coisa furada também que a gente tem na cabeça, né? Pensa que o cidadão anda 24 horas olhando para o céu e vendo o anjo.
Cuidado com esses crentes. Como o irmão tinha um nenenzinho pequeno, ele orava a madrugada toda. E só na língua estranha. Aí ficou difícil, ele dormia. Aí o irmão falou comigo, vamos fazer o seguinte, tem um paiolzinho lá atrás, a gente vai dar uma arrumada, vai ajeitar. Lá tem um banheiro, tem uma pia, tudo direitinho. Aí o senhor gosta de orar, então o senhor dorme lá. Como é que com a gente, tudo, mas o senhor vai dormir lá por causa do neném não acorda, que está com problema. Ele falou, não. Essa casa aqui é minha, daqui não sai. Aí discutiram, ele pegou um facão, esfacelou a cabeça do irmão, e só não matou a irmã e o neném porque ela saiu correndo pedindo socorro. Isso é caso, como diz o pleonasmo português, né? É um fato verídico. Se é verídico, se é fato, é verídico. Porque não existe fato, mas para reforçar, um fato verídico. E assim tantos outros. O pastor de Londrina, que entregou uma revelação de traição, e que o homem estava aidético. Que mulher que ia querer um relacionamento desse? Se bem que antes já tinha tido, né? Foi falta de... Acabou o culto, ela foi embora, o pastor tinha mania de orar. Você acabava o culto para consagrar, é outra bobagem. Consagrar o culto, se ele for aceito, ele foi consagrado. Se não foi aceito, não tem como consagrar. Ele virou ali para orar. Nisso a mulher chega e conta, o marido passa a mão no 38 e vem e mata ele no culto, assim, né? Então Deus não se envolve nessas coisas. Você evangelizou o drogado, evangelizou o bandido, tudo bem, Deus pode transformar, pode. Não esqueça que o homem é fiel até o momento que ele quiser ser. Não tem um espírito que diz, não pegue, não mate, não volte, vem aqui. Não tem. É livre, ele é livre. Se ele reconhecer que precisa ser alcançado, que precisa ser santificado, que precisa manter para ir para o céu, ele vai para o céu. Olha, ele disser, isso daí não estou gostando, ele volta a ser o que era. Então, cuidado. Depois não adianta dizer que o diabo te enganou, que Deus não te abençoou, que Deus não te livrou, porque isso acontece, tem acontecido e vai acontecer. O que transforma é a palavra. Como quase não se ensina mais, se ensina sacrifícios, se ensinam rituais, as pessoas cometem rituais, aquilo não transforma. Aquilo te deixa legalista. De um momento para o outro você pode voltar ao ser o que era, e o estado é pior daquele que dizia. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Toda cautela, né? Toda sabedoria e toda consciência de que o homem vai ser fiel até quando ele quiser. Não pense que depois de crente, se ele quiser ser infiel, o Espírito Santo vai dizer, não, você não vai ser mais infiel, não. E agora em diante você não peca mais. A hora que ele quiser, ele abandona. Certo, irmãos? Então, a maioria dos cristãos, em algum ponto de sua experiência, que passam por essas dificuldades, ou às vezes pecam demais, eu pequei contra o Espírito Santo, não tem imagina. Numa calamidade dessas e tantas outras. Aí o texto diz assim, em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfemas e proferir. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E outro texto diz, nem nesse século, nem outro. Tá? No entanto, se o pecado imperdoável é a rejeição constante do Espírito Santo, alguém que teme haver cometido esse pecado é justamente a pessoa que claramente não cometeu. Esse daqui nós vamos ler todos, tá? Veja também Salmos e Lucas, nós vamos ler esses versículos. Então, chega o irmão, né? Puxa, eu estou tão triste, tão desanimado, não tem mais jeito para mim, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu cometi o pecado sem perdão. Enquanto o homem consegue arrepender-se e considerar Deus como superior, Jesus como seu Filho, o Espírito Santo como transformador ou consolador, ele não é um pecador contra
esse Espírito Santo e, portanto, não é um cometedor do pecado sem perdão. O pecado sem perdão é aquele que obstina, de obstinação contra Deus, contra a sua palavra. Eu não preciso de Deus, tem Espírito Santo, mas aquilo vindo do coração como rejeição. Se esse camarada morrer rejeitando essa graça salvadora, ele não recebe perdão nem desse nem do outro. Se houvesse, né? Mas o fato dele se preocupar já diz que ele não é um desses pecadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos que depois de uma alta caminhada com o Senhor, na fé, no ministério, como crente, às vezes desviam. E tem versículos que parecem esclarecer, né, como diz Pedro, que depois que conheceu, que abandonou, como o cão voltou ao seu vômito, está perdido. Isso é, se você realmente tem o teu coração endurecido. E isso acontece com a sequência do pecado. É por isso que pecar hoje, confessar, pecar amanhã, confessar, amanhã confessar, depois de amanhã confessar, é perigoso. Ele pode endurecer o teu coração. E aí você será condenado com certeza. Vamos ver o texto, Salmo. Ó Deus, dai-me o perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Limpa-me completamente da minha culpa. Deixa-me limpo de pecado. Reconheço que pequei vergonhosamente. O meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente a ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda razão de me castigar. O teu julgamento é perfeito e justo. Até o 4. Isso. Você veja, o salmista, ele faz uma confissão e ele diz que reconhece o seu pecado. Quando ele fala, purifica-me do meu pecado, né? Veja, é uma maneira dele se expressar a Deus, pedindo que Deus o perdoe, não considerando o contexto e a experiência do salmista. Eu posso isolar esse versículo e dizer que é Deus que me santifica, e realmente é Deus que me santifica, mas não por um poder miraculoso que me tira a vontade de pecar. Ele me santifica pela sua palavra. Isso está na oração de Jesus pelos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai praticar santidade, vai ser santo enquanto você obedecer essa palavra. Daí a necessidade de nós que pertencemos ao novo pacto, somos filhos da aliança, da nova aliança feita por Cristo com o Pai a nosso favor, conhecermos o que é o Evangelho do Reino, que é ensinado no livro de Mateus. Foi o alvo de pregação, o objeto de pregação de Jesus durante todos os seus 3 anos e meio de ministério. É o que os apóstolos ensinam depois no seu estudo bíblico, é o que requer o fruto do Espírito, é o que fala o apóstolo Pedro no finalzinho já das cartas, é o que revela o anjo do Senhor a João concernente à salvação, à santificação da sua igreja. E não existe outro evangelho. É isso que precisa ser levado em consideração. Fora disso, tudo que você fizer é legalismo. Ou seja, é alguma coisa que você quer colocar, praticar, para substituir o sacrifício da cruz. Isso não deve ser entendido dessa maneira. Vamos ver Lucas? Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus Cristo e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Vamos ver o 18:13 também? Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem para levantar os olhos ao céu. Quando orava, porém, batia no peito com grande arrependimento, exclamando: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Veja, são pessoas que reconheceram o seu pecado,
O Simão Pedro não, porque ele estava incluído, inserido no meio dos apóstolos. Mas esse publicano, ele era rejeitado por todos. E quando ele fez a sua oração contrito, como se fosse: eu não sou digno, Senhor, não me olhe, eu sou um pecador já perdido, eu não tenho mais salvação. E foi esse que saiu justificado. O fariseu, no quadro do publicano, que disse: eu oro, eu jejuo, eu entrego o dízimo, eu faço isso, esse saiu envergonhado. Esse não saiu justificado, mas o publicano saiu. E essa foi a revolta religiosa, porque Jesus trouxe uma mensagem de salvação, de purificação, de santificação, de perdão do pecado para os que pecavam descaradamente, para a prostituta, para o ladrão, enquanto que os religiosos, bonitinhos, gravatinha, né, foram rejeitados. Quando ele fala que o reino dos céus é daqueles que se comportam como ele ensina nas bem-aventuranças, isso não é para os religiosos. Ele mesmo disse: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Então, aqui o contexto de pecado e santificação, ele é bem pessoal. Você se santifica praticando o que ele escreveu. Evangelho, evangelho, evangelho. Por que eu quero separar? Porque não tem como praticar lei. Lei condena. Eu sou crente porque eu jejuo 3 vezes por semana. Você já é um legalista. Eu sou crente porque eu oro 3 horas da madrugada. É outro legalismo. Eu sou crente porque eu sei o Salmo 91 de cor. Eu sou crente porque eu levo meu dízimo para a igreja todo mês. Eu sou crente porque eu não xingo. Isso é legalismo. E isso faz de você um pecador irreversível, porque a sensibilidade do espírito não consegue te dominar. Você se vê melhor do que o irmão. Eu sou melhor do que o pastor. Ele nem ora por revelação, ele só prega. Eu prego e oro por revelação. Então são questões que precisam ser avaliadas para que nós não percamos esta santidade. Se nós perdermos essa santidade, não podemos entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Vamos lá, é evidente que devemos nos lembrar de que o pecado não pode ser considerado trivial. Vocês sabem o que quer dizer trivial? Diário. Tudo que se serve constante, né? Mais ou menos. E para quem come por aí, né? Gosta de um lugarzinho onde vem feijãozinho, arrozinho, macarrãozinho, uma saladinha de alface e um bife acebolado. A cebola baixou, né? Teve uma época que está tirada a cebola do bife. Depois fizeram tirar o tomate também, né? Aí voltou ao normal. Então, sempre. Você não pode fazer isso. Cada pecado nos endurece. Cada vez mais que caímos, ficamos mais propensos a cair novamente. Eu xingo hoje, não acontece nada. Eu ainda vou para a igreja, na oração do pastor, ou no cântico da banda, ou no cântico do coral, ou na apresentação do testemunho, eu falo em língua e choro. Isso não faz você se arrepender. Isso faz você achar que você é o bom. É por isso que o dom, ele é periculoso, como diz o italiano. Porque ele pode achar que você é o que você nunca foi. O dom é de Deus. Ele concede para que você use em benefício de outro, na verdade. Na verdade, o dom nunca deveria ser usado em benefício para você mesmo. Então, pode acontecer? Pode, porque o dom não é teu. Não é porque você chamou a vizinha de filha de uma boa amiga que o Espírito Santo vai deixar de ser o Espírito Santo. Mas o uso do dom fora dos padrões da Bíblia, ele não é uma bênção para a tua vida.
ele é um agravante no dia do juízo. Pois é, mesmo eu pondo meu espírito na tua boca para falar, você fez isso, isso e isso. Se você usou corretamente, amém. Eu te dei o talento, você multiplicou, né? O talento, irmão, não é a quantidade de alma que ganhou. Tanto é que aquele que recebeu 5 deu tanto, o que recebeu 12 deu outro tanto, porque fizeram direito. Esse conseguiu 5, dentro da palavra. Esse conseguiu umas 2, dentro da palavra, menos da metade. Mas aquele não conseguiu nenhum, porque ele saiu da palavra, enterrou. Não era para enterrar. Ele poderia ter trabalhado, mesmo que não conseguisse nenhum. Mas se ele não tivesse enterrado, tivesse tentado distribuir aquele talento, ele estaria na palavra. Não é quantidade, é qualidade. Não adianta você ter 1000 membros que você ganhou, se você colocá-los no caminho da perdição. Ganhe um, mas ganhe um que consiga passar e ir para o céu. Cada vez que caímos, ficamos mais propensos a cair novamente. Quanto mais fizermos isso, mais fácil será fazê-lo outra vez. É aquela mesma lei. Mata uma vez, a segunda já é mais fácil. A primeira você treina, a segunda dizem que não treina. E na verdade você acostuma. Embora possamos sempre nos arrepender e encontrar perdão, quanto mais pecarmos, mais endureceremos o nosso coração àquele que nos leva ao arrependimento, que é o Espírito Santo. Você xinga hoje, pede perdão. Xinga amanhã, pede perdão. Xinga depois de amanhã, pede perdão. O Espírito Santo desse camarada aí, tá? Aí já a sensibilidade vai diminuindo. Daqui a pouco você xinga, já nem pede mais perdão. Não, comigo é assim mesmo, eu sou assim mesmo, esse é o meu gênio, esse é o meu modo de ser. Comigo o negócio é mais embaixo, escreveu, não leu o pau mesmo. Eu sou crente, mas o meu braço não é, tem tudo essas. Eu faço isso e não tem, tem. E se quiser assim, se não quiser, sabe? Vai perdendo aquele vínculo espiritual, né? Vai ficando diferente. Você morrendo assim, você estará condenado. Portanto, é imprescindível, ou seja, não se abre mão de cada dia reclamar o poder de Deus para nos purificar, nos regenerar e restaurar a imagem do Salvador. O plano de Deus, irmãos, ele é eterno e ele vai se cumprir. Está no coração de Deus, ninguém muda. Política não muda, a sociedade não muda, o anticristo não muda, o diabo não muda, o mundo não muda. O que ele determinou, ele vai chegar até o fim. É o plano eterno de Deus. Que plano é esse? Que o homem se transforme na figura e semelhança do seu filho para poder viver com ele no céu. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. O homem caiu, por um homem entrou o pecado no mundo. Da mesma forma, por um homem justo que morreu na cruz, eu tiro o pecado da minha vida para me assemelhar a Cristo, Filho de Deus, e viver com Deus. Esse é o plano de Deus, esse não muda. Faça o mundo, o diabo que quiser, ele vai do início ao fim. Nesse plano, Deus trabalha conosco. E para cada um de nós, ele tem um projeto especial. E ele faz questão de que você participe do plano. O único que pode sair desse plano, impedir você de participar desse plano, é você mesmo, se você não participar, como ele ensina. Vê o que diz Isaías 1, acho que 1,18. O povo de Israel, numa calamidade, desesperado, veja o que Deus diz para ele. Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que meus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como cal. Veja,
Deus ama discutir conosco o nosso dia a dia. Quando tem mudança, decisões para tomar, coisa para fazer, ele diz para nós: vamos conversar, vamos discutir. Vocês são pecadores, tudo bem, vocês não. Mas mesmo que o pecado de vocês seja terrivelmente escuro, vermelho, roxo, visível, nós entramos em um acordo, eu perdoo o pecado de vocês e vocês vão ficar mais brancos do que? O que diz aí? Cal. Do que o cal. Essa tradução aí é do século XXI. Mais branco que a neve, como branco, alvo mais que a neve, né? Alguém lê para frente aí, o resto vê a condição desse acordo de Deus e o povo. Se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Esse rico é espiritual, viu, irmãos? Se vocês quisessem participar, porém, se não quiser... Mas se continuares rebeldes, sem querer ouvir o que eu digo, serão mortos pelos teus inimigos. Fui eu, o Senhor, quem disse isso. E está falado. Então o que você faz? Você vai discutir com Deus. É que na nossa cabeça discutir é gritar, brigar, não discutir é bate-papo. Mas Senhor, nós temos isso com Ananias. Paulo sai de lá religioso para matar os que serviam a Cristo. Como Deus já tinha sondado o coração dele, sabia que tinha ali um zelo pela palavra, embora fosse contra os princípios, Deus derruba Paulo no caminho e diz: o negócio é assim, 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 assim. Paulo aceita, Ananias está orando e Deus vai lá. Deus fala: Ananias, fala assim: mas Senhor, a gente ouve desse camarada que ele está vindo aí prender a tua igreja. Ele põe as pessoas na prisão, ele mata, vai lá e diz para ele assim, assim, ele está orando, teve uma visão que você vai dizer, ele vai lá. Ananias discutiu, como fez Maria com o anjo. Eu não falei para vocês? O projeto de Deus para Maria, totalmente impossível para o homem. Salve agraciada, mas como é que vai disso? Eu nem casada sou, não conheço o homem. E o povo de Israel, e a lei que vai me apedrejar, meu marido vai ficar escandalizado, e a minha fé. O anjo falou que vai ser gerado em ti, Maria, do Espírito Santo. Discussão. Ele vai ser filho do Altíssimo, vai ser santo, vai reunir o povo, vai se chamar Jesus. E a minha Maria falou: então tudo bem, é assim, é assim. Então eu me submeto ao Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, estou de acordo com Ele, e cumpra-se em mim a sua palavra. E amém, acabou. A missão de Maria foi uma missão feliz. Essa mulher sofreu lágrimas de sangue, dor de atrozes. Aquela criancinha que ela gerou, que ela aumentou, que ela cuidou, né? Teve que pagar o pecado de todo mundo. Ela acompanhou até na cruz. Foram vidas de amargura a sua vida. Mas era o plano de Deus, ela foi até o final. Ananias vai e fala para Paulo. Pedro, numa ocasião, pregando para a comida, também discute com Deus. Deus mostrou o lençol, falou: mate como não, Senhor, eu não como. Sou purificado pelo seu sangue, pelo rito, pelo pacto, eu sou judeu. Pedro, mata e come, porque eu santifiquei está santo. Ah, é? Então tá bom, vamos comer. Então Deus quer ter essa intimidade. Você está com um problema, você tem que apresentar: Senhor, não deu, eu orei ontem, não deu, achei que estava tudo certo, mas não deu. Pensei que melhorei, mas hoje o negócio já virou. Como é que vai ficar? Eu preciso dessa bênção. Eu preciso disso daqui. Me ajuda. Estou quase morto do coração, não aguento mais, me ajuda. Me dá graça para ir. Vamos tentar um acordo. Esse bate-papo precisa. Não adianta você chegar na presença de Deus como anjo, como os soldados num exército, onde o general passa para fazer revista, vistoria, né? Posição de sentido. Não pode nem piscar. Com Deus não é assim. Aquela coisa que nos ensinaram, que você dobra o joelho e só pensa no céu, na tua cabeça um monte de bobagem, você pensando em um monte de coisa ruim, até coisa boa, e dizem que é o diabo que você tem que dar glória, glória, só Jesus, Jesus, Jesus. Irmão, isso não existe, isso é mecânico. Pelo amor de Deus.
A oração é o bate-papo. Senhor, eu estou aqui, a situação é essa, eu creio em Ti. Se eu pudesse fazer, eu já teria feito. Pego uma metralhadora, já matava todo mundo, teria resolvido. Mas eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, porque é crime, porque eu não tenho metralhadora, porque eu não tenho coragem de matar ninguém. Então o negócio é com o Senhor, você vai dar um jeitinho? Outro dia, a mesma coisa, Senhor, não deu certo, eu pensei que o caboclo tinha fugido, o caboclo veio aí. Vamos lá de novo? E vai nesse bate-papo. Isso é discutir com Deus. Lembrar de agradecer também. Não, tudo bem. Vai agradecendo, mas quando você está atribulado, você não tem muito que agradecer, né? Você diz, poxa, Senhor, eu até aqui, né? Eu fiz o que eu achava que era certo. Porque Deus, irmão, Ele não se ofende, Ele te conhece. E Ele quer que você discuta. Ele não diz para o povo, vem aí, vamos. Como é que diz aí? Não está na tua Bíblia do calo aí? Isaías 1,18. Alguém tem outra tradução? Uma tradução assim, mais santa, que essa daqui está muito mundana. Assim, deixa eu ver. Vinde então, e aqui me diz o Senhor. Aí pronto, aí já complicou. Porque daí o cidadão que lê não sabe o que é arguime, não vai procurar no dicionário, não sabe o que é isso. Aqui como é que diz na tua? Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Esse já fica mais fácil. Tem alguém com outra tradução diferente? Vem, vamos refletir juntos. Vamos refletir juntos. A minha diz assim: venham cá, vamos discutir. Esse é baiano. Os seus pecados deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve. Então, é isso que Deus quer. Vamos conversar aqui, ó. Porque você é santificado. E pecar, você peca. Agora você tem que reconhecer, ir lá pedir perdão e tentar não fazer uma relação. Escapou, hein? Antônio, como dizia minha avó, Antônio escapou e hoje escapou de novo. Mas não pode escapar. Como é que nós vamos fazer? O senhor vai dar um jeitinho? Então você tem que ter essa consciência de que você está andando com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus gosta e quer que você discuta com Ele. Porém tem uma condicional. Discutir com Deus você pode. Murmurar não. Murmurar é pecado. Será que eu lembro? 1 Coríntios 10:10. Alguém acha aí para mim? Discutir você pode, murmurar não. Não murmurem contra Deus e sua maneira de tratar vocês, tal como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo para destruí-los. Mais uma tradução aí? Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo. Ali nós temos uma duplicidade de significado. De queixar-se, tem queixar-se no bom sentido e queixar-se no mau sentido. Você pode se queixar colocando as suas razões. Você não pode murmurar. Então ali daria para entender, não me queixo, tudo caladinho. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você fale. Mas Senhor, olha o Tiago, Senhor. Foi me trazer justamente uma Sprite zero. Não chega o médico, já me deu um regime terrível. Queria uma Coca-Cola cheia de açúcar. O que eu faço com o Tiago? Pode continuar trazendo, é só um exemplo, viu, Tiago? Fazer mais nada. Precisa discutir. Agora murmurar? O que é murmurar? Puxa, esse Tiago, demoniado, Satanás, me trazer um negócio desse para eu tomar. Isso é murmurar. É diferente. Dizer, puxa vida, né? Deus quer que você seja assim. E Ele vai te ajudando, vai te dando graça. Arrepender-se, confessar e deixar, esta é a atitude e a ideia inicial para o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a nossa salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos. Aí eu pus aqui um pensamento do Spurgeon e um pensamento do Martinho Lutero. Pecado e inferno estão casados.
a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O que quer dizer, pecou, condenou-se. É menos que o arrependimento separe isso, né? Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Quanto mais dias passam e menos palavrão ou aquela atitude que você fez, você não fez, fica mais confirmado para Deus mais um dia que você se arrependeu. Só que não vacile, porque você pode voltar a fazê-lo a qualquer momento. É por isso que servir a Deus é uma coisa muito séria e deve ser determinado cada dia. Hoje passou tudo bem, eu suportei a vizinha, suportei o vizinho, bateram no carro da Neia, a Neia estava com o direito, mesmo sendo mulher, o cidadão era um homem e ela perdoou o homem numa boa. Ele saiu tudo alegre e todo mundo ficou abençoado. Mas pode ser que depois da manhã a Neia pegue um ferro e parta para cima do camarada. Então todo dia você diz, Senhor, hoje eu consegui perdoar, me ajuda a perdoar amanhã. Amanhã você acorda, Senhor, ontem foi tudo bem, me ajuda a perdoar hoje. Tem que ser assim. Se você achar que você é o bom, cuidado. 1 Coríntios 10, 13. Lembre-se, porém, disso: os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas de vocês, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentá-la com paciência. Ela está aí, mas se você quiser, você pode vencer. A gente fica com prejuízo. É aquela história, quem perdoa, perde. Se não houver perda, não houve perdão, é matemático isso. Eu bati no carro do Tiago, mas o Tiago me perdoou. Ele disse, ao invés de você levar na concessionária, que vai ser 5 mil, leva no latoeiro da esquina, que vai ser 2,5. Não me interessa, não houve perdão. Ele cobrou 2,5 pelo meu pecado. Só vai perdoar se ele disse, olha, fica lá. Fica com o teu prejuízo, fica com o meu, houve perdão. E se ele fizer, se ele for o servo útil de Jesus, aí ele fala, sabe de uma coisa? Eu pago o meu e pago o teu. Aí ele é o servo útil, porque ele fez mais do que o que foi dito. Isso é evangelho. É difícil de viver, mas diz ele que a graça dele nos basta. E é isso que nós temos que procurar, irmãos. Amém? Amém. Vocês não gostaram dessa última parte, né? Interessante. Mas isso é evangelho. Ele não disse, se pedir a túnica, dá a capa junto? Se pedir para andar 100 metros, 1 milha anda 2? Ele, lógico, são questões. Nós não somos bobos e nem otários, mas é a questão da essência do evangelho. Está entendendo? Isso é perdoar. Se houver qualquer recompensa, não houve perdão. E essa história assim, eu perdoo, mas sai murmurando. Perdoou e murmurou, está condenado do mesmo jeito, não perdoa, né? Não, tem muita gente que faz isso. Não, fica tranquilo, mas chega pro outro e morre. Mas isso é hipócrita, né? Hipocrisia não entra no céu. Vamos tentar ser crente, irmãos? Vamos, né? Deus... crente no sentido de cristão, né? Vamos tentar nos convertermos, porque o fim está chegando. Como sobrou 2 minutinhos, nós vamos cantar mais também.